uma oficina que coloca todo mundo para dançar. Foi assim que professores do Instituto de Artes e Comunicação Social da UF criaram um projeto de extensão que deu a chance de alunos, professores ou qualquer pessoa interessada da comunidade externa da universidade mergulhassem na cultura e dança afro. Nós temos um projeto, eu e Geisa, de extensão que realiza oficinas voltadas aos públicos internos e externos da UF. Então, nós pensamos que a gente podia trazer uma experiência de dança afro como uma forma de conhecimento. Então, dançar uma dança ligada às matrizes africanas também é uma forma de conhecer essa cultura. E eu tenho um encantamento com esse trabalho que ela tem, que reúne de forma brilhante corpo, comunicação, ancestralidade, de fazer uma atividade em que a gente pudesse criar também um espaço para reflexão e para encontros, para contatos, que literalmente a dança ela traz isso, né? O projeto de extensão incentiva o público não só a dançar, mas também a conhecer mais a cultura africana. Afinal, estamos em um país onde metade da população é negra, e conhecer sua cultura e arte é também nos conhecer. Então, eu acho que a importância de ter projetos como esse na UF é a gente se enxergar. É a gente ter várias culturas, várias coisas para aprender e ter representatividade dentro da universidade, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Eu acho que, assim, a gente agora tá lidando com os 10 anos, né, do início das cotas raciais, mas ainda assim a UF ela tem uma dificuldade muito grande, que é uma coisa histórica do país. Quem está lidando com o sistema da universidade ainda são pessoas brancas, homens brancos, então, assim, eles colocam os ideais deles aqui dentro da faculdade e os ideais deles são racistas. Eu acho que é extremamente importante a inserção da cultura negra dentro da universidade, até para as pessoas saírem da zona de conforto e também para dar voz para a gente que é negro aqui dentro da universidade é algo bom. A deputada estadual Renata Souza, formada pela UF, militante na luta antirracista, opina sobre a necessidade da inclusão de pessoas negras nas universidades, uma vez que compõem a maioria da população, mas mesmo assim são marginalizados pela sociedade. Bom, é muito importante que a gente traga todo o processo de reconhecimento da cultura preta, da cultura ancestral, para o nosso cotidiano dentro da universidade. Porque a universidade é um espaço de saber, é um espaço de produção do conhecimento. A gente tem percebido que as universidades enegreceram, e isso é um passo importante, afinal de contas, a gente tem 56% da população preta e parda. E por que nós não estamos dentro da universidade? Para o professor de antropologia, Felipe Berocam, o projeto de extensão é importante, já que o que acontece na universidade é um reflexo do que está presente na sociedade brasileira. Algumas culturas são mais bem aceitas do que outras, porque alguns grupos sociais são mais bem aceitos do que outros. Então isso é um problema que afeta profundamente a sociedade brasileira, que é uma sociedade desigual, com uma desigualdade enorme, com um racismo enorme, mais um racismo que se coloca para baixo do tapete, porque não é um racismo assumido, é um racismo escamoteado, e isso acontece e coloca muitos grupos numa situação não de invisibilidade, mas de impossibilidade de acesso pleno ao mercado, de acesso pleno aos direitos, de acesso pleno à cidadania. Então a arte ela é por si própria, por si só, um elemento de resistência. Não só um elemento de resistência, mas um elemento de existência. Ela é, para a cultura, uma forma de respirar, uma forma de se propagar e de mostrar a sua força. Uma figura que representa essa força e resistência na arte e na cultura negra nesse país é Carolina Maria de Jesus, uma das grandes escritoras brasileiras que teve sua vida contada na peça Eu Amarelo, Carolina Maria de Jesus, exibida durante o mês de julho no Centro de Arte da UF. Eu acho que o país não existe sem a arte negra, sem os negros, né? E todas as artes, às vezes não conseguem entrar por falta de oportunidade ou por barreira, né? Por criação de barreira. Mas se você olhar para ver na música, na dança, no teatro, né? Em tudo, nas artes plásticas, na literatura, quer dizer, quantos livros têm sido publicados que antigamente a gente não conseguia ter autores negros, mas é porque eles não tinham possibilidade de acesso, era tudo bloqueado.
E a nossa luta enquanto artivista é o tempo todo estar brigando e cavando um espaço para que a gente possa ser visto, respeitado, valorizado. Durante muitos anos, se eu quis fazer teatro, eu tive que me submeter a grupos e produções de brancos, ouvindo piadinhas de brancos, fazendo de cega, de surda e de muda, porque eu queria exercitar a minha arte, tendo que me submeter aos papéis que me cabiam, a um chamado somente quando havia uma designação que aquele personagem deveria ser negro. A luta da atriz para atuar como profissional retrata a dura realidade de muitos brasileiros, já que o país é estruturalmente racista e desigual. Por outro lado, o sistema de cotas e a força dos movimentos sociais são esperança de mudanças. O Brasil tem grande parte da cultura brasileira e da nossa identidade cultural é baseada na cultura negra, mas eu acho que também existe muito um menosprezo, assim, uma desvalorização, apesar da presença, talvez a desvalorização. Assim. Eu acho que a gente ainda não está onde a gente deveria estar, mas acredito que com a política de cotas, com disciplinas na faculdade, a gente pode caminhar para chegar nesse patamar. Relembrar a história de invisibilização de todo um povo ajuda a população a se conscientizar e abrir espaços para os movimentos de resistência. É central que a gente possa trazer e perfilar em tudo que a gente faz, seja política, seja cultura, seja no teatro, enfim, ele falou do teatro negro e toda a possibilidade de performances negras trazerem a ancestralidade como um tema central e importante para a superação também do racismo.